Pelo Cláudio, aliás, Carlos, a Olívia, a Maria Isaura, o Misael e eu, a Lindão. Nosso tema é Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, as perspectivas de Paulo Freire Wagner. Tem se discutido muito sobre as potencialidades da tecnologia da informação na aplicação da educação. Segundo a nossa amiga, né, falou que antigamente a gente só era USP e GIS, né? E hoje já tem a tecnologia, principalmente o computador, que a gente tem que, né, levar o aluno a ter mais vontade, novidade, senão ele não tem mais aquele gosto pelos estudos. Sua contribuição amplia a interação, mediações textuais, visuais e sonoras em todos os sentidos. O computador é o grande potencializador da comunicação de massa. Essa potencialidade rompe as características centrais dos modelos tradicionais de comunicação de massa. Desta forma, as velhas mídias como rádio, cinema, imprensa e TV são considerados veículos unidirecionais. Tecnologia na educação. Usando a tecnologia na educação, traz transformações e desafios para os educadores, requerendo muita reflexão. Braga, 1999. Sua interface é simples, de fácil utilização para administradores, professores, alunos, mesmo para os mais experientes. O professor é que vai decidir quais os novos espaços criados de acordo com as particularidades de seus alunos. As necessidades de interação e comunicação de acordo com o contexto de cada momento. As funcionalidades podem ser revistas e alteradas no andamento do curso. Estratégias de formação. Pensando na realidade brasileira, é preciso repensar em estratégias de formação do professor, leitor em educação. Buscamos discutir questões e reflexões para o uso da tecnologia na educação, onde abrem-se novos processos de aprendizagem. O homem é um ser de relações que, desafiados pela natureza, a transforma com seu trabalho, criando um mundo da cultura. No entender, principalmente desse quadro relativo a essas tecnologias, o Paulo Freire já anteveu. Ele, na verdade, era um visionário em relação a essa questão das perspectivas, principalmente na área da dialógica. Ele trata, sobretudo, do monologismo da comunicação. Ele consegue perceber que esse monologismo ele devia ser algo contrário a isso. Portanto, ele tinha já uma visão digital, ele tinha uma visão aguçada e avançada para o seu próprio tempo. Então, quando ele afirma que ensinar não é simplesmente transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção, ele quer dizer que ensinar exige exatamente a criticidade a respeito da autonomia, principalmente do ser do educando. Ele diz que, caso contrário, ocorreria a ausência de uma comunicação, isso é, facear comunicados, extensão e invasão cultural, e não uma verdadeira comunicação. Em relação à questão da dialógica, ele consegue nos mostrar principalmente a intersubjetividade em relação à intercomunicação. Vejam que ele tinha uma visão, uma ótica com ausência de miopia. Ele conseguia enxergar de longe.
A lente que ele usava era uma lente, uma capacidade mental tão aguçada, que deixou esse grande legado para nós, principalmente mostrando que essa intersubjetividade na intercomunicação é exatamente a característica primordial deste mundo cultural e histórico que vivemos hoje. Mas ele via isso bem antes. Sobretudo, ele mostra que sem a relação comunicativa entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível, desapareceria o ato cognoscitível, isso é, não havia exatamente dentro desse quadro da comunicação, não é apenas algo monológico, mas algo que ele já havia um avanço tecnológico do ponto de vista da abrangência, de transferência de conhecimento, no vice-versa da existência entre educador e educando e a sociedade no seu todo. Então, quero só encerrar dizendo que, em vista disso, a educação ela é concebida como um ato político de comunicação. Ademais, a comunicação é a educação, é o diálogo. Essa é a grande visão de Paulo Freire. E isso, principalmente na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos, interlocutores, que buscam a significação dos significados. Então ele tinha essa visão bem avançada em relação a essa questão, principalmente da dialógica, nesse mundo de comunicação. De acordo com a leitura que a gente teve do Paulo Freire, a nosso ver, as tecnologias da informação e comunicação na educação podem alcançar objetivos de uma comunicação libertadora, se tornarmos decisões conscientes do processo educativo e cria-se uma realidade nos novos processos de aprendizagem, oferecendo possibilidades de renovar o modelo tradicional da educação. Então, se a gente trouxer aquela educação que a gente tinha para a modernidade, vai ter um novo olhar no ensino e aprendizagem dos nossos jovens. É isso aí que a gente tinha. Alguma pergunta? Eu só gostaria de acrescentar um negocinho. Pelo que o Misael falou, e vocês eu acho que estudaram no Paulo Freire, o trabalho de vocês acaba vindo de encontro com aquilo que a gente também estudou. Não são saber mais ou saber menos, são saberes diferentes que reunidos acabam por transformar o ser, para formar e transformar o cidadão. Exatamente a ausência do lado mono da coisa, mas sim dessa era digitalizada que alcança, que tem uma abrangência de tudo isso que foi tratado aqui, a própria transformação literária de Chapeuzinho Vermelho, da apresentação aqui com o pássaro, essa coisa toda, que ela é abrangente, ela tem uma elasticidade enorme, e Freire ele já via isso. Bom.